Olá, amigos, companheiros e companheiras participantes da Petro. Tenho recebido alguns questionamentos, algumas perguntas, e vou procurar ser breve, porque temos pouco tempo nessa gravação e não vai dar para responder todas, mas algumas perguntas são feitas e preparei aqui algumas respostas. Por exemplo, com relação à repactuação, que é a nova repactuação que está sendo colocada para os participantes que ainda não repactuaram. Repactuar é jogar os principais garantias e direitos adquiridos constantes do seu contrato original com a Petro no lixo, tornando sua suplementação fixa e apenas com correção pela inflação. E se o índice que mede a inflação atual, que é o IPCA, acabar, o novo será fixado unilateralmente pelos dirigentes da Petro na ocasião. Portanto, o imponderável. Repactuar é aceitar a separação da suplementação paga pela Petro do benefício pago pelo INSS. E, em decorrência disso, deixar de ter a garantia vitalícia anterior da complementação do valor do benefício oficial. Portanto, deixa de ser participante no plano complementar do INSS. Repactuar é depender para o resto da vida das políticas adotadas pelo governo para combate à inflação, por exemplo, e dos constantes achatamentos e depreciação do benefício oficial em comparação com o poder aquisitivo do salário mínimo. Por quê? Porque é sempre corrigido pela inflação, pelo IPCA, mas o salário mínimo é corrigido um valor maior. Então a relação entre o benefício do aposentado e o salário mínimo vai sempre reduzindo essa relação. Alguém se aposentou, por exemplo, com relação a 10 salários mínimos, hoje corresponde a 2, 3 salários mínimos e assim sucessivamente. Então, repactuado tem esse problema tranquilamente. Repactuar é depender para o resto da vida, portanto, do governo, das políticas de governo, e é o imponderável. Repactuar é também vender seus direitos e de sua família e de seus dependentes indicados e perder para todos o vínculo com a patrocinadora, que é muito importante, via acordo coletivo de trabalho, colocando em risco, portanto, a MS, que é vinculada ao acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque quando você repactua, se retira, inclusive, do seu contra-cheque aquela indicação que tem do lado direito do contra-cheque, que é a vinculação pelo ISB da tabela salarial da patrocinadora, quando você se aposentou, com a soma INSS mais perto. Repactuar é, portanto, apostar num futuro de incertezas, pela perda de direitos vitalícios, complementação do benefício oficial, enquanto não repactuar, aliás, é garantir para si e para seus dependentes um seguro do padrão salarial e de todos os demais direitos e garantias do contrato original que você assinou, dadas pela Constituição Federal e pela União, como acionista controladora da Petrobras e indiretamente da Petro. Isso ocorreu, por exemplo, com a PVBanerj, quando o Estado extinguiu a PVBanerj por venda do banco. O Estado foi obrigado a fazer um empréstimo vinculado na Caixa Econômica para garantir todos os benefícios dos assistidos da PVBanerj. E o regulamento dele era similar ao da Petro. Com relação à chamada separação de massas, que é outras perguntas que ocorrem, é outra
das chamadas ameaças, que eu não vejo como tal, mas as chamadas ameaças. Então, a separação de massas entre grupos de participantes de um mesmo plano é ilegal. E mesmo que fosse possível, e nada poderá afetar o direito dos não repactuados, porque é impossível formalmente dividir o indivisível. Eu sempre disse isso. É impossível dividir o indivisível, pois a informação do patrimônio é coletivo na forma da capitalização mutualista. É um seguro em grupo. Portanto, é um plano coletivo que não pode ser desmembrado dentro do mesmo plano de forma alguma. Retirada de patrocínio é possível e é legal, desde 1988, quando teve uma resolução, inclusive, que está em vigor, que é ruim, mas a legislação permite a retirada de patrocínio, mas nunca foi cogitado pelas patrocinadoras o nosso plano. Mesmo no período pior, que foi em que a própria privatização da Petrobras foi tentada no governo Fernando Henrique Cardoso. Não seria esse tremendo desgaste político e social promovido em governo de tendência social trabalhista, que é o atual. Mas em qualquer hipótese, o governo federal é legalmente responsável, como ocorre em casos de extinção de empresas. Conclusão: repactuar é passar a viver intranquilo e transferir intranquilidade para dependentes e ter o valor da suplementação da Petros, reduzido proporcionalmente ao salário mínimo. O repactuado tem a correção somente pelo IPCA. E, gradativamente, essa relação entre a sua suplementação e o salário mínimo vai tendendo a reduzir. Perda de valor para o aposentado repactuado, valor aquisitivo. Se repactuar fosse coisa boa, isso é muito bom a gente ter isso em mente. Se repactuar fosse coisa boa para o empregado e para o assistido, não seria vendido. Seria dado, seria ofertado para a empresa como uma coisa boa, sem prazo de opção e com a possibilidade de repactuar igualmente oferecida. Ou seja, se oferece uma repactuação que é um malefício, mas não se oferece para quem já caiu nesse engodo, nessa enganação no passado, infelizmente, por vários fatores, que não importa mas que foram enganados. Por que não se oferece, então, a eles o direito de se arrepender e de repactuar? Se fosse coisa boa, seria assim, mas não é. Se o objetivo das propostas de nova repactuação e de separação de massas fosse claro, transparente, boa para ambas as partes, claro, não seriam elas tratadas intramuros, como foi. E fora do contexto do acordo coletivo. Teriam sido negociadas com todas as representações legais da categoria petroleira, como a Frente Nacional de Petroleiros, como a FENASP, que inclusive essas entidades, né, apresentaram e apoiaram um candidato que venceu as eleições para a representação dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. E não somente entre Petrobras, portanto, com a parte menor da representação dos participantes e assistidos. Se somado a Frente Nacional de Petroleiros e FENASP, mesmo a Frente Nacional de Petroleiros, tem uma representação maior hoje do que a Frente Única de Petroleiros. Então foi uma negociação intramuros, fora do acordo coletivo, uma negociação entre somente Petrobras e FUP. No caso absurdo de ocorrer a separação de massas, o benefício dos não repactuados não sofrerá
nenhuma mudança, nem ameaça, a meu ver, porque é um direito contratado, assim garante o artigo 202 da Constituição Federal. Então, portanto, havendo ou não a separação de massas, o melhor, a indicação correta para dar tranquilidade a vocês, companheiros, e a sua família, é não repactuar. Jamais. Então, a gente finaliza com essa afirmação. Repactuar, nunca mais. Até.